quando eu completava um ano na instituição onde atualmente sou professor, eu vivi um momento de muita frustração e profundas decepções. Aqui, agora, não se trata de ver o porquê da perda do que podia ser uma causa naquele tempo e se a forma nociva como tudo aconteceu. Naquele tempo, eu fui tomado de uma grande revolta, ao ponto de desacreditar nas pessoas com as quais eu trabalho, ao ponto de eu desacreditar em mim mesmo. Certamente, muitos de vocês já devem ter passado por situações difíceis, nas quais vocês não acreditaram mais em vocês, nas quais vocês perderam o encanto pela vida, das quais vocês provavelmente não conseguiram levantar da cama, chegar no lugar onde vocês trabalham com medo de ser apontado pelos outros. Foi assim que eu me senti em 2014. Alguns meses depois, eu fui procurado por um estudante de engenharia, um jovem inteligente, um jovem humilde, uma pessoa incrível, que me convidou para ser professor orientador de um projeto do qual ele era líder. Uau! E agora? O que eu faço? Na verdade, já tinha muita passagem, muita experiência coordenando projetos de semelhante propósito. Os projetos que acontecem fora da sala de aula, no qual o aluno ele se vê instigado pelo professor a colocar a mão na massa para resolver problemas do mundo real. Colocar a mão na massa, para mim, sempre foi algo muito natural, muito orgânico. Me remete aos tempos em que eu era estudante de graduação, onde eu me envolvia em infinidade de atividades. Fazia projetos de iniciação científica, até cheguei a estudar teatro, atuei em teatro. Imaginem um engenheiro mecânico, estudante de engenharia mecânica, fazendo teatro, né? Participava de encontros esportivos, eu participava de trabalhos voluntários, me graduei com mais de 4.000 horas de trabalho voluntário. Tudo aquilo que eu fiz naquele tempo forjou o meu futuro, aquilo que sou hoje. Na verdade, eu estava preparado para assumir esse desafio, mas naquele momento o meu estado de espírito ele estava tão péssimo, eu estava tão tomado de desconfiança e de receios, que por fim eu acabei recusando a proposta dos estudantes. Mas, dias passados, eu fiquei tomado de uma voz por dentro de mim me dizendo assim: vai, sai do buraco no qual tu te encontras. O psiquiatra, porque naquele tempo tudo eu até precisei de ajuda, o psiquiatra, ele me disse assim: Modesto, você precisa encontrar uma causa. Pois é, a vida ela é cheia de reencontros. E quando você se reencontra com você mesmo, você consegue perceber quais são os seus pontos fortes, você consegue perceber a sua história. E foi baseado nessa história que eu resolvi aceitar o desafio dos estudantes. Aquilo foi como se fosse um salto para a minha existência. Um novo rumo eu estava dando à minha vida. Eu fui salvo pelos meus estudantes. Foram eles os que me salvaram, porque foram eles os que acreditaram em mim. E eu percebi que naquele momento eu estava sendo chamado a viver meu propósito pela educação. Uma educação baseada na empatia, uma educação baseada no respeito, uma educação baseada num sentimento de confiança que precisa se desenvolver entre professor e estudante. É aquilo que me movimenta todos os dias, o meu propósito. O complexo exercício de educar, em tempos em que a informação ela está servida em prateleiras, me leva a acreditar que o relacionamento entre professor e estudante, ele precisa mudar. E ele deve estar baseado em objetivos muito claros que sejam de comum interesse para ambas as partes. E é claro que eles precisam estar conectados com o mundo real. É justamente isso que eu faço todos os dias, conectar os meus estudantes com o mundo real.
instigo, incentivo para que eles possam participar de tudo que acontece no âmbito da universidade e fora da universidade. Porque eu entendo que é desse jeito que eles vão se reencontrar consigo mesmo. É desse jeito que eles vão se valorizar como pessoas, como indivíduos. É desse jeito que eles vão ser felizes e vão se tornar pessoas orgulhosas de si. É desse jeito que eles vão viver seu propósito. Essa estratégia eu venho adotando há mais de 15 anos. E ao longo desse tempo eu consegui desenvolver as competências técnicas que dizem respeito a conteúdos teóricos que acontecem na sala de aula, aplicado fora da sala de aula, em laboratórios, inclusive fora do ambiente acadêmico, junto a indústrias. E por outro lado, competências socioemocionais que dizem respeito ao trabalhar em equipe, que dizem respeito a gerenciar conflitos, que dizem respeito à resiliência, a trabalhar sob pressão e entregar resultados em tempo. E quando eu olho tudo o que o mercado nos exige, nós estamos falando das competências técnicas e das competências socioemocionais que são necessárias para o sucesso no mercado. O que tudo isso exige do estudante? Determinação. O estudante que participa desse tipo de projeto, ele tem que ser diferente. Ele tem que entender de que o extraordinário acontece fora da sala de aula. Para mim, e todos os meus estudantes que estão aqui me assistindo sabem o que eu digo. Para mim existe o estudante básico, que é aquele que cumpre a obrigação das 3.600 horas. Existe o estudante extraordinário, que além das 3.600 horas, ele faz coisas extraordinárias fora da sala de aula. Seja através de iniciação científica, seja participando de empresas juniores, seja participando de qualquer projeto que seja. Exige dos estudantes muitas horas e horas e horas de trabalho, exaustivo trabalho. É claro que para que isso possa de fato acontecer, aquilo precisa fazer sentido para eles, como mesmo faz sentido para mim. Tem que haver convergência de propósitos nesse caso. E tem mais um detalhe muito importante: quando isso acontece, os estudantes eles se reafirmam no seu autoconhecimento, porque eles conseguem perceber onde que estão as suas fraquezas, quais são as suas principais fortalezas. Eles conseguem entender quais são os limites, até onde eu posso chegar, e por vezes, se necessário, mudar de rota, se reencontrar consigo mesmo novamente. Quando eu olho para as características das equipes com as quais eu trabalho, são equipes incríveis. E nelas eu consigo ver muitas culturas reunidas. É como se eu estivesse tendo aí uma mistura de tribos, repertórios diferentes, repertórios de origem. Isso torna muito rico o processo ensino-aprendizado, isso torna muito rico o processo criativo. Porque existe divergência, e é nessa divergência onde nós conseguimos encontrar aquilo que é de melhor, a nossa criatividade e aquilo que nos permite ser diferente e encontrar soluções mais simples a problemas complexos. Quando vejo a característica da minha equipe, eu também percebo que ela acaba sendo como um grande refúgio. O refúgio para eles fugirem do tédio da sala de aula. O refúgio para eles fugirem dos conteúdos mofados que por vezes acontecem na sala de aula. É uma forma de amenizar o pânico que se instaura durante todos os processos de avaliação. É uma forma deles se reafirmarem no propósito de serem estudantes de engenharia. Eu fico muito feliz vendo as possibilidades de trabalhar em equipe. Quando eu trabalho em equipe, eu consigo identificar, acompanhar conflitos emocionais que por vezes rondam na cabeça dos nossos estudantes, as instabilidades emocionais que por vezes acontecem. A equipe acaba sendo um refúgio, um suporte. O espírito de solidariedade da equipe é tão forte que acabamos nos tornando uma grande família. Quando vejo o drama de perder um jovem por suicídio, por eles não terem aonde encontrar respostas, por eles não terem com quem conversar, os meus alunos eles têm uma equipe. Eles encontram famílias. Né? E eu sempre me pergunto, onde é que estamos falhando, não? Por isso eu sou um defensor da educação humanizada.
E eu trabalho num centro tecnológico formando engenheiros. Eu preciso conversar cada vez mais com os estudantes. Para mim é muito importante conversar com os meus estudantes. Mais do que apresentar a eles conteúdos que podem estar disponíveis em prateleiras, eu prefiro dialogar com eles, escutá-los, saber das angústias. E quando eu vou olhar para o papel do professor nestes tempos, eu preciso dizer de que a gente precisa mudar a forma de entender o nosso estudante. Os atuais estudantes, eles são totalmente diferentes dos estudantes que nós éramos no nosso tempo. Eles precisam de outras coisas diferentes daquelas que nós precisávamos. Precisamos de inteligência emocional como professor. Nós precisamos ter uma base emocional muito forte para poder desenvolver a sensibilidade de olhar para o aluno e perceber quando é que ele está, o que ele está passando pela cabeça dele, de que forma que eu posso ajudá-lo. Eu preciso dizer de que é importante entender a relação entre ser professor e estar professor. Por vezes a gente encontra muitos colegas que estão professor e não são professor. Ser professor pressupõe olhar no olho do aluno e saber quando ele está mal. E olhar para ele e abraçá-lo, acolhê-lo, ser empático. A gente precisa cuidar dos nossos alunos como a gente cuida dos nossos filhos. Este é o recado que quero deixar para os nossos colegas professores. Cuidar dos nossos alunos como nós cuidamos dos nossos filhos. Se puder deixar algumas dicas aqui, eu diria assim: identifique um problema que seja uma causa comum para você e para os seus estudantes. Lembrem-se, se aquele estudante não me apresentasse uma angústia, uma demanda, talvez eu não teria salvado a minha vida daquela situação em que eu me encontrava. Procure juntar estudantes com características diferentes, porque quando você junta estudantes com características diferentes, você consegue trabalhar o ser, você consegue trabalhar a convivência entre eles. Procure envolver a todos nos processos de resolução de problemas. Peça ajuda se você precisar. Pedir ajuda é um ato de humildade muito forte. E sinta o prazer da gratidão. Agradeça. E não se esqueça, quando uma causa se torna mais importante do que as suas imaturas vontades de ter ou de ser, você vai ser chamado para uma ação, para você se autoconhecer melhor, para você se reencontrar com você, para você saber quem você é, de onde que você vem, o que você sabe fazer, o que você ama fazer. Então você ganha poderes para você ser protagonista da sua própria história. E tudo isso acontece com reencontros. Os reencontros, eles são pontos de partida para novos futuros. Os reencontros são pontos de partida para uma vida plena. E tudo parte de você saber aonde que está o seu propósito.